Olá pessoal, mais uma vez te chama Dengue na casa. Antes de mais nada, faça o favor de seguir este perfil. Faça tudo o que é necessário fazer aqui, porque te chama Dengue está aqui para te trazer tudo o que você precisa para bater essas provas, esses exames que se aproximam aí, tá bem? Se não for para esse fim também, não interessa o ano, né, a hora que estiver a assistir este vídeo, vai sempre ser útil para si, tá bem? Agora, qual é a proposta que o Teacher Madeng traz hoje para vocês? Estão a ver, né? Isto aqui é uma função quadrática. Estive aqui a trabalhar com estudantes que fazem aulas presenciais. Este gráfico aqui de dados atribuídos, né? Nada previamente estudado, foram dados atribuídos aqui que nós construímos aqui este gráfico e fizemos aquilo que chama-se estudo completo. Bom, não é lá como estudo completo, porque algumas coisas aqui, vocês que bem conhecem essa matéria, podem perceber que deve ter faltado, como estudo da concavidade, mas isso não é nada, posso até aqui demonstrar para vocês. Como estudo da injetividade, bijetividade, sobrejetividade e outros elementos, não é? Que fazem parte do estudo completo do gráfico, mas para as classes nona, assim como 10ª classe aqui em Moçambique, isto aqui é suficiente. Falo no âmbito do ensino geral e ensino público, pela experiência, por aquilo que eu tenho visto. É isto aqui que normalmente é avaliado lá. Então, vamos continuar. Temos aqui este gráfico e vamos trabalhar aqui alguns dos seus elementos do estudo completo. Eu dizia que trabalhei de acordo com aquilo que são as necessidades nas vossas provas. Assim vão fazer as provas trimestrais, que é o fim do terceiro trimestre. Então preste atenção que isto aqui vai ser muito útil para vocês. Temos aqui o gráfico, não é? Temos que fazer o estudo completo, domínio da função contra domínio, zeros, a ordenada na origem, eixo de simetria, coordenadas de vértices, variação de sinal e a monotonia, tá bem? Então essa é a proposta que trago para vocês, assim como o cálculo da expressão analítica, tendo ali zeros da função e as coordenadas do ponto. Ok, tudo bem. Para o nosso gráfico, já disse antes que é um gráfico com dados atribuídos, dados aleatórios, tá bem? Nada previamente analisado. Então, vamos lá. Analisando o gráfico aqui, nós podemos dizer que o seu domínio... Então, o seu domínio... O que é domínio? Eu disse domínio de f ali porque atribuir que é o quê? Este aqui é o gráfico de f de x, tá bem? É o gráfico de f de x. Então, nós atribuímos que, dissemos que o domínio desta função x pertence a R. Quando se analisa o domínio de uma função, analisa-se os valores das abscissas. Os valores das abscissas. E abscissas é isto, coordenada das abscissas, estamos a falar aqui do x, os valores de x. Este gráfico, afinal de contas, qual é o seu domínio? Ele parte do menos infinito e vai ao mais infinito. É só ver. Parte do menos infinito aqui, esse ramo aqui que está a acordar aqui hoje das ordenadas. E o gráfico também está lá no mais infinito. Só isso. Então, isso é suficiente para dizer que o domínio de f x pertence ao conjunto de R+. Porque aqui nós temos, deste lado teríamos o R menos e deste lado teríamos o R+. Então, o gráfico ele faz parte tanto desse lado do R menos, assim como R+, então pertence simplesmente, o x pertence a E. Contra domínio, por sua vez, vamos analisar o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. E vamos dizer o quê? Queremos saber se o gráfico ele atravessa o eixo das abscissas ou não. E quero concordar comigo que sim, atravessa o eixo das abscissas para cá. Então, sendo assim, deste lado, mesma coisa, seria aqui embaixo R menos e aqui em cima R mais. Mas como o gráfico está tanto embaixo quanto em cima, né, das abscissas, estamos a dizer então que o contradomínio ele vai ser y pertencente ao conjunto R, em resumo. Ou podes optar por esta aqui.
não quer errar, opta por isto, sabe, barulho. Pode optar por essa aqui que vai dizer o quê? DF ou domínio, contra domínio da função, né? Vai ser y pertencente a menos 2, que é aqui, né? De onde parte? Menos 2 até o mais infinito, só, né? Mas, para resumir, é isto, né, gente? Isso é um barulho, né? Querem perceber melhor? Volta a assistir o vídeo. Zeros da função. Amigos, zeros da função são pontos do gráfico, não é como vocês costumam dizer. Há pontos do gráfico que tocam o eixo das abscissas. Não. Zeros da função são valores de x que anulam o gráfico. Exatamente. São valores de x que anulam o gráfico. O objeto é 1, a imagem é 0. O objeto é 3, a imagem também é 0. Então, não se esqueçam. Zeros da função, estamos a falar de valores de x que o gráfico é nulo. Que é exatamente aqui no 1 e no 3. Tanto é que nós temos aqui que o x1 é igual a 1 e o x2 é igual a 3. Tá bem? Se não percebeu, dá uma recuada aí para entender melhor. Vamos voar. Ordenada na origem, ou OY, ordenada na origem. Aquele ponto da ordenada Y, né? Aqui, no Y, onde o gráfico corta ali assim, que é o caso do ponto 2. O gráfico, que é esta coisa, que é esta parábola, o gráfico corta exatamente no ponto 2. Aquela é a nossa ordenada na origem, tá bem? Então, OY é igual a 2. Você já está a matar a prova. Agora, eixo de simetria, aquele ponto que divide o gráfico ali assim, por duas partes, entre duas partes simétricas, tá bem? Vocês costumam dizer duas partes iguais, enfim. Então, ver aqui, o 2 divide essa parábola em duas partes simétricas, este 2 aqui. Tem uma parte da esquerda e uma parte da direita aqui, vamos lá, a sua distância é semelhante, né? Então, o x é 2. Eixo de simetria está a procurar o valor de x que faz a divisão deste gráfico em duas partes aí semelhantes, tá bem? Que é o 2. Avançamos, temos coordenadas de vértice. Estamos aí a trabalhar. Coordenadas de vértice. Temos aqui valor de x 2 e valor de y menos 2. Afinal de contas, coordenada de vértice é o quê? V, né? Ok, V. Ok. V da parábola é o quê? Está aqui. Onde a parábola muda de sentido. Estava a decrescer, de repente está aí a subir. Aí. Ó, aqui, ó, exatamente aqui. O y, o x é 2 e o y é menos 2. Está aqui. O x é 2 e o y é menos 2. São as nossas coordenadas do vértice. Aqui ó. Então, dá uma recuada aí para perceber melhor. Vamos àquilo que eu, talvez, vocês tenham mais problemas. Variação do sinal. Na variação de sinal, nós temos que considerar os zeros. Tá? Temos que considerar aqui os zeros da função. Mas os zeros da função já temos, não se esqueçam disso. Estão aqui, zeros da função aqui, x1, x2. Então, é por isso que nós vamos dividir aqui a tabela em 1, 2, 3 partes. Onde aqui vamos colocar o primeiro objeto e a imagem, o segundo objeto e a imagem. Ou seja, o primeiro 0, o segundo 0. Então, quando o x é 1, a imagem, ou seja, o gráfico, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 0, tá bem? Então, vamos dizer o quê? Estamos a estudar variação do sinal. Temos que estudar a variação do sinal de acordo com os zeros. E como nos zeros nós temos x1 e x2 diferentes, então vamos analisar de menos infinito até o primeiro zero da função, que é isto aqui, ó. Intervalo aberto de menos infinito até um intervalo aberto, o gráfico é positivo, ou seja, está lá em cima. Está lá em cima, estamos a estudar sinal. Estamos a estudar aqui o sinal num gráfico que, olha, ele tem
dois zeros aqui diferentes, duas raízes diferentes. Então, aqui o sinal é positivo, aqui o sinal é negativo e aqui o sinal volta a ser positivo. Aqui nós temos 1 e aqui nós temos o 3. Perdão, aqui nós temos o... Estão a passar os chefes. Aqui nós temos o 3. Então, isto já resume. Estamos a dizer de menos infinito até 1. Este sinal é positivo. Estão a ver, ó. De menos infinito até 1 aqui. O gráfico, este ramo aqui está lá em cima, onde é positivo. Os valores lá são positivos. Mas de 1 até 3, lá depois de zona verde, de 1 aqui, 1 até 3, o gráfico está nesta parte negativa. Oh, perdão. Está nesta parte negativa, tá bem? Está nesta parte aqui, toda essa parte é negativa, pertence ao R menos, essa parte positiva pertence ao R mais, tá bem? Então está aqui, negativo. E depois daqui, deste 3 até o mais infinito, o gráfico volta a ser todo ele positivo aqui, ok? Então, quero ter certeza que quanto à variação de sinal já estamos conversados, não é? Variação de sinal saiu de menos infinito até a primeira raiz, aqui o primeiro zero, está lá em cima é positivo. Aqui o gráfico está na parte de baixo negativo, né? Aqui negativo e 3 ao bem mais infinito é positivo, certamente, aqui, positivo. Monotonia, meus amigos, monotonia queremos saber se o gráfico desce ou sobe, em que parte do gráfico ele sobe, em que parte do gráfico ele desce. Simples, monotonia vamos trabalhar com coordenadas diversas, CV. Vamos trabalhar com coordenadas diversas. Nós já tínhamos aqui as coordenadas diversas. X é 2 e Y é menos 2. Então vamos ter que de menos infinito até 2, de menos infinito até 2, com a coordenada diversa é aqui, ó, onde o gráfico ele divide-se ali em duas partes simétricas, não é? Então, nós temos o x que é 2 e temos o y que é menos 2 nas coordenadas diversas. Então, será que vindo de menos infinito até aqui, que é ele descendo, tá? Já respondi. Ele está descendo aqui, ó. Até aqui, ele desce. Então, é decrescente. E de 2 até mais infinito, ele é crescente. Simples, simples. Você só precisa pegar muito bem aqui para saber como representar, tá bem? E é isso. Vamos à parte mais essencial. A parte... meu Deus. Vamos lá. Expressão analítica, minha gente. Expressão analítica. Mas antes de calcularmos a expressão analítica, vamos recordar que existem as coordenadas do ponto deste gráfico. As coordenadas do ponto são 0 e 2. Ok? Desenho que é preciso que nós tenhamos em consideração, né? As coordenadas do ponto, que é ali onde dissemos que, ó, o gráfico atravessa o Y, uma das ordenadas ali, e a coordenada é o 0. Então, quando x é 0, o y é 2. Então, vamos lá? Vamos precisar disso para quê? Aqui na expressão analítica, ó, esta fórmula é quando nós temos as coordenadas do ponto e os zeros da função. Tá bem? Então, pegamos aqui, nas coordenadas do ponto, aqui vamos dizer, y será igual a esta fórmula, né? Y será igual ao valor de A, x menos 1, x menos, x menos x1, x menos x2. É isso aí. Então, isso está claro. Estou a explicar aqui para vocês, mas depois faço uma imagem, mando para vocês para poderem ver. Tá bem? Aqui, no desenvolvimento, esse 2 vem de onde? É o y. E o y qual é? Está aqui, 2. Está aqui, coordenada do ponto, 2. Então, será 2 igual ao valor de A, que é o valor que estamos a procurar agora. Não é? 0 é o objeto, aqui, está aqui. 0, quando x é 0, y é 2, claramente. Quando x é 0, y é 2. Então, o 0 aqui, toma aqui também 0. Menos 1 e menos 3 vem de onde? Aqui nós temos menos x1. Então, x1 aqui é 1. Menos x2, x2 aqui é 3. Então, toma. Temos 1 aqui e temos 3 aqui. Mas por que é menos, teacher? Está claro aqui. É menos, aqui é menos. E como aqui o tudo é positivo, então mantém menos, mantém menos. E aquela matemática que já te ensinaram. Este vezes este vezes aquele, depois este vezes este vezes aquele. Este aqui é que sobrevive.
Esse menos 1 vezes menos 3 sobre aqui vai dar positivo e aqui fica 3A. Então, aqui fica simplesmente que isto aqui vai ser a 2 sobre 3, ou 2 terços. Então, vamos direto à expressão analítica, porque nós já conhecemos o valor de A. Vai ser o quê? Quando já é para tirar a própria expressão analítica propriamente dita, o y e o valor de x já não vai ser mais substituído. Os valores dos pontos já não precisamos, né? As coordenadas dos pontos já não precisamos, só vamos usar as coordenadas, ou seja, os zeros da função. Então, y voltamos a montar aquela fórmula ali que conhecemos e tal. E aqui vamos dizer o quê? Que y será no valor de A, já vamos substituir porque já teremos 2 sobre 3 e aqui vamos substituir simplesmente os zeros da função e vamos aplicar aquela mesma estratégia que aplicamos aqui. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3, menos 3 dá menos 3x, e aqui menos 1 e x, menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 3 dá 3. É aquela matemática básica, minha gente, matemática básica. Então, e vamos seguindo com as nossas matemáticas aqui e tal, e tal, e tal. Esta aqui multiplica com esta aqui, deu isto, isto aqui multiplica com isto aqui, deu isto, este multiplica com isto. Aqui a coisa mais chave é sair daqui. Como sair daqui, como substituir, afinal de contas esse y representa o quê? Então, é isso, afinal de contas esse y representa o quê aqui? Qual é o valor que eu vou usar para substituir o y? Olha, o valor que você vai usar para substituir o y é o valor das suas coordenadas de ponto. Está aqui, 2. Para substituir o x é também o valor da sua coordenada de ponto, que é o 0. Neste gráfico é 0. Então, ficas aqui com 2, 0 aqui e time to go. E aqui, esses menos 1 e menos 3, 1 e 3 são valores dos seus zeros da função e efetua o cálculo normal. Então, efetuando os cálculos aqui, nós acabamos tendo isto aqui. Fruto de um gráfico com dados atribuídos, lembrem-se. Mas o que é que prova que este nosso cálculo está correto? O que é que prova que o nosso cálculo está correto? Normalmente, a ordenada na origem é o valor do C, da nossa fórmula canônica, da nossa expressão, da nossa função quadrática, ou equação quadrática. É o valor de C. Então, conseguimos provar, sim, que, afinal de contas, o valor de C está aqui, se vocês sabem, né? Este aqui é o valor de A, que leva o expoente aqui 2, x, a parte literal x elevado a 2. Aqui, onde é a parte independente, não, onde o expoente é 1, né? É valor de B e aqui é o valor de C. Então, provando que este aqui é o valor de C e deu o mesmo valor da ordenada na origem, então estamos a dizer que a nossa expressão analítica está muito boa. Então, podem usar esta fórmula se preferirem ou podem usar esta fórmula se preferirem. Tá bem? Estão aqui as propostas para vocês. Se ficou alguma coisa que não percebeu, deixa eu saber aí nos comentários. Não se esqueça, Teacher Madeng na casa trazendo para si dicas sobre a função quadrática e o estudo completo aqui para vocês. Aquilo que vocês não viram aqui, mas gostariam de perceber, por favor, deixe-me saber aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam de seguir este canal, de partilhar este vídeo para todo mundo que precisar de ver este vídeo aqui. E subscrevam-se se estiverem a ver lá no YouTube, tá bem? Até mais! Goodbye!